Bom, estimada irmã, eu vou falar como cidadão, né? Não é uma posição oficial do partido, é a minha posição como alguém que vem acompanhando esse processo desde o início, né? O que eu posso dizer? Primeiro, eu já tinha me posicionado no sentido de que este julgamento foi um julgamento que foi conduzido de uma maneira parcial. Portanto, parcial em que sentido? Há duas coisas que é preciso tomar em consideração. Primeiro, há aquilo que eu chamo de responsabilidade política e aquilo que eu chamo de responsabilidade burocrática ou responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica é daqueles que, digamos, executam as operações, não é? Aqueles que executam, portanto, por exemplo, ao nível das dívidas, tem este pessoal do CIS, que são executores, não é? E tantos outros técnicos por aí. Portanto, isso é responsabilidade técnica ou responsabilidade burocrática. A responsabilidade política são aqueles que têm o poder, digamos assim, de onerar o Estado. Por exemplo, os membros do Conselho de Ministros, da altura, não é? O Presidente da República. Portanto, estes têm a responsabilidade política. Então, o que acontece é que este julgamento só conseguiu ter, digamos, só conseguiu julgar a responsabilidade técnica. Isto é a responsabilidade burocrática. É por isso que, se fores a ver, dos 19 réus, não existe um único réu que foi, por exemplo, membro do Conselho de Ministros, da altura em que as dívidas foram contraídas. É muito estranho. E não só responsabilidade política, entanto que parte executiva da gestão do país, o Conselho de Ministros, por exemplo, mas também há outras áreas. Não tens também no julgamento ninguém, por exemplo, do Banco de Moçambique. Não tens nenhum administrador do Banco de Moçambique que esteve lá como réu. Não tens ninguém do Tribunal Administrativo, por exemplo. Ok? Então significa que, sob o ponto de vista da responsabilidade mais elevada, do escalão mais elevado da responsabilidade, aquilo que posso chamar da responsabilidade moral ou responsabilidade política, este julgamento falhou desde o início. Portanto, a própria acusação do Ministério Público já foi uma acusação parcial, tendenciosa, porque ela restringiu o campo da acusação, digamos, aos técnicos, aos operativos. Então, logo, essa sentença vai logo aparecer com um vírus, digamos assim, com uma fragilidade muito grande, que é de ser uma sentença que a responsabilidade mais determinante para as dívidas ocultas não estar lá a ser julgada, nem estar lá a ser sentenciada. Está a perceber, não é? Então, logo, esta sentença, para mim, vai desaparecer e não vai eliminar as minhas dúvidas, não vai responder às minhas dúvidas e não vai responder ao meu ceticismo que eu tive desde o início, não é? Porque logo a partida é um processo, aquilo que se diz, um processo ferido à nascença. Não é? Também foi que a acusação que é movida pelo Ministério Público foi uma acusação altamente dependente de fontes secundárias e não de fontes primárias. O que isso quer dizer? O Ministério Público não formulou a sua acusação com base na investigação própria do Ministério Público. Ele valeu-se a investigação feita por outras instituições. E mais grave, instituições não moçambicanas. Como, por exemplo, a acusação que foi formulada pelos americanos, sobretudo no Tribunal de Brooklyn, onde foi julgado o Bustani, onde o Manuel Chang também devia ir. Portanto, aquela acusação americana foi, em grande parte, o suporte da acusação do Ministério Público moçambicano. Outra fonte foi o relatório da Kroll. E a Kroll, como todos devem saber, a Kroll é uma agência de investigação, mas, na verdade, é um serviço muito ligado aos serviços secretos, não é? Americanos. Não é?
Então tem também objetivos muito claros, né? Logo, a nossa PGR, ela fundamenta-se, digamos, em elementos indiciários de prova que baseiam-se em fontes, não estou a dizer que não sejam fontes legítimas, mas são fontes, digamos assim, secundárias ou terciárias. Logo, a investigação do Ministério Público foi muito fraca. Então, o próprio Ministério Público não conseguiu fazer uma investigação aprofundada que interligasse os fatos e a acusação, não é? E por outro lado também, digamos assim, a tipologia do crime digamos, a responsabilidade que o Ministério Público imputa a estes réus também é outro erro grave, porque diz que eles têm que pagar os 2,4 bilhões de dólares, quando boa parte desse dinheiro eles não tiveram uma responsabilidade direta sobre esse dinheiro. Não é? Boa parte desse dinheiro não ficou em Moçambique, né? Portanto, juntando todos os 19 réus, não deve dar mais do que 150, 200 milhões de dólares. Portanto, cerca de 2 bilhões de dólares não estão em Moçambique, nem em forma de equipamento, nem em forma de outra coisa qualquer. A maior parte do dinheiro ficou, digamos, com a Previnvest, não é? Com Bustani e Skandar Safa, e boa parte do dinheiro também ficou com aqueles que têm a responsabilidade política que não foram chamados para aqui. Se quiseres, usando uma expressão muito conhecida em Moçambique, a montanha vai parir um rato. Isto é, essa sentença, ela por si só, concordo contigo, ela por si só não tem possibilidade de garantir justiça, porque ela só podia garantir justiça se ela tivesse sido fruto de uma investigação integrada, mais aprofundada, mais profunda e mais, digamos assim, mais transversal, isto é, tivesse alcançado pessoas de todo tipo de responsabilidade se estiveram envolvidos aqui. Mas o que acontece é que essa sentença, esse julgamento, acaba por essa natureza, havendo alguma razão das pessoas que diziam que o julgamento tinha uma componente política forte. Né? Há quem diz que é um julgamento mais político do que jurídico, mas no sentido de que havia quase que alguma precipitação ou ansiedade em que o julgamento fosse feito em função de algumas expectativas no reatamento dos acordos com as instituições multilaterais de financiamento, FMI, Banco Mundial e tantos outros. Portanto, mais nesse sentido de que havia um objetivo que estava muito para além da justiça. Portanto, o objetivo não é propriamente fazer justiça, mas o objetivo é alcançar objetivos políticos a nível nacional e a nível internacional. Então, logo, este julgamento está longe de ser um julgamento que se possa dizer que é um julgamento técnico-jurídico. Este julgamento está mais próximo de ser um julgamento político. Então, essa sentença, o que ela vai fazer é vir chancelar uma intencionalidade política e não propriamente a verdade jurídico-técnica, não é? Sim, quer dizer, é verdade que aqueles que são defensores oficiais e oficiosos deste processo dizem que há processos autónomos que vão surgir. Portanto, há processos autónomos que vão surgir para os governadores, os administradores do Banco de Moçambique, por exemplo. Portanto, processos, mas a gente já, em Moçambique, nós já temos experiência de processos autónomos. Todos os grandes julgamentos que nós já tivemos em Moçambique, os processos ditos autônomos apenas foi uma forma de tirar areia para os olhos do povo, no sentido de que eles têm consciência de que é um julgamento que é muito parcial, que é um julgamento extremamente, digamos assim, ferido de tendências concretas de atingir algumas pessoas. Então, tendo consciência disso, sempre nos promete processos autónomos, que é para ficar esperançada de que futuramente venha um julgamento para fulano de X, Y e Z. Mas tudo isso é uma manipulação psicológica, pura e simplesmente para os ânimos amainarem.
Então, as pessoas, no julgamento de Carlos Cardoso, por exemplo, que foi prometido o processo autônomo para os chamados atores morais do assassinato de Carlos Cardoso, nunca isso aconteceu, não é? Então, não me admira também que aqui os tais processos autônomos estão a falar nunca possam acontecer. Vão ser protegidos os administradores do Banco de Moçambique. Olha, só um dado aqui muito importante, só para nós vermos como é que essas coisas estão. O Tribunal Administrativo, a PGR, o Ministério Público, emitiu um ofício para o Tribunal Administrativo que dizia que deviam ser instaurados processos disciplinares para todos os titulares de órgãos públicos que estavam envolvidos nisto. Não é? Eram cerca de 17 figuras públicas que estavam envolvidos com o Ministério Público. Disse que para instaurar processos disciplinares. Esses processos disciplinares nunca foram instaurados pelo Tribunal Administrativo, até hoje. Nem processos disciplinares se tem coragem de fazer contra essas figuras, quanto mais processos criminais, não é? Então, realmente é um julgamento que foi um julgamento instrumental, né? Justamente porque se queria atingir objetivos políticos muito claros, internos e externos. Então, até certo ponto, aquilo que nós estamos a chamar de julgamento do ano é uma encenação, entende? É uma encenação e que nós acabamos por reproduzir essa classificação de julgamento do ano, muitas das vezes pela nossa própria ignorância do processo. E também porque isso é alimentar uma narrativa que é conveniente para ser partilhada pelo público, ser consumida pelo público. Então as pessoas têm que meter na cabeça que se trata de um julgamento de um ano, quando eles sabem claramente de que é uma encenação, sabem claramente de que é realmente uma representação, não é um julgamento realmente que busca justiça. Mas então arranja-se uma narrativa, não é, que vai se engendrando à volta disto, e nós consumimos a narrativa e não consumimos os fatos, ok? É por isso mesmo que algumas gafes nós vimos, mas não são tomadas a sério nem pela imprensa, como por exemplo o juiz Efigênio, que cometeu um erro daqueles que eu posso dizer que um erro indesculpável, quase imperdoável, quando ele diz em pleno tribunal que foram feitas investigações nas contas do presidente Guebuza e nas contas do presidente Nhusse e que nada foi lá encontrado. E como se estivesse a fazer uma sentença a inocentá-los de forma antecipada. E aquele pronunciamento do juiz Efigênio foi um pronunciamento meramente, primeiro, muito ingênuo, não é? Muito ingênuo da parte dele. Segundo, que esvaziou tudo o que ele andava a gabar-se de ser, que ele, digamos, tentava passar uma ideia de que é um juiz muito esmerado, muito probo e com um historial, digamos assim, como estudante, um historial, digamos assim, estudantil notável, brilhante. Do ponto de vista técnico, aquele pronunciamento é de uma ingenuidade e é de uma, digamos assim, de uma ingenuidade que quase roça a burrice jurídica, não é? Então, aquilo que ele disse é terrível para ele, mas como é um julgamento que já tem montado também, mesmo a nível da nossa imprensa, digamos assim, as minas estão colocadas nos pontos centrais da imprensa nacional, que é para evitar-se reproduzir aquilo que possa fragilizar os objetivos políticos que têm com o julgamento. Então, este assunto não é tomado muito a sério, ninguém tomou isso a sério, mas é um assunto muito grave. Aquele pronunciamento, num país sério, aquele juiz podia muito bem ter sido, neste momento, alvo de um processo disciplinar, ao nível da magistratura judicial, não é? Ele teria sido alvo de um processo, quer dizer, aquilo não se diz para um juiz que se pretenda sério e para um processo desta envergadura. Ele mostrou-se ali um juiz de nível talvez não B nem C, eu diria de nível Z, portanto, de uma ingenuidade, de uma ignorância completa e gritante e sem precedentes. Então,
Este julgamento já vem com vários indícios claros de que realmente é um julgamento de faz de contas, é um julgamento que eu, numa das vezes, num dos órgãos de comunicação social, eu disse que tratava-se aqui da gungulização das dívidas ocultas, no sentido de que é uma peça teatral do Gungu relativamente às dívidas ocultas. Portanto, a organização teatral, Gungu e as outras, se quiserem fazer uma peça teatral, não tem que inventar novos cenários. É só pegar exatamente como o julgamento decorreu e depois simplesmente reproduzir, porque o cenário teatral já foi feito durante o período que durou o julgamento na BO.